Primeira coisa que a gente deve perceber é que quando se fala em meditação, nós temos muitas escolas. A escola que nós seguimos aqui é a escola chinesa com o método de Shin Sai Fa. Nesse método, a importância fica muito mais na postura, né, adequada para sentar e esquecer de si mesmo. Então, nesse método nós não usamos nenhum estímulo dos 5 sentidos, né? Então não tem música, não tem incenso, simplesmente é sentar e respirar. Então, quando você endireita a postura, você já facilita isso. E esse silêncio que é produzido, isso é quando a gente aciona o quarto ventrículo lá no cérebro, faz com que toda a tua percepção de consciência ela seja desligada. E aí você entra num silêncio profundo. Isso é meditar. Então não confundir a meditação com concentração, né? Porque o foco faz parte do processo, mas o foco não é meditar. Toda vez que existir algo que seja interferente no ambiente, né, é difícil você atingir esse estado de silêncio interior. Então a palavra traduzida do chinês Shin, coração, Sai, purificar, né, e Fa, método. Porque através dos nossos órgãos dos sentidos nós vamos criando toxinas mentais, né? E uma outra palavra importante no método chama Ziren. Ziren significa a sua própria natureza, a minha própria natureza. Então, através desse Xiushen, que é um autocultivo, essa natureza começa a ser resgatada. Vamos dar um exemplo. Se isso aqui fosse somente uma semente, não é? Você, enquanto ela é semente, você não sabe o que vai se tornar. Mas no momento em que você vai cultivando essa semente, você vai percebendo que ela se torna um limoeiro, né, que vai dar um fruto de limão. Essa é a natureza daquela semente. Através do cultivo, né, do regar, do cuidar, você vai percebendo que aquela semente se torna um limão. Agora, o que a mente produz? Muitas vezes você quer que esse limão seja uma melancia. Essa não é a natureza dele. Esse não é o Ziren. Então, o Ziren é esse estado como um bebê, não é? Um bebê, tanto faz se ele tem 1 milhão na conta ou não tem milhão nenhum, né? Ele está sempre ali, na sua natureza, feliz, né? E aí, o yo, que é o ego em chinês, é que tem essas percepções que para que cada um de nós seja feliz, eu preciso disso, daquilo outro. Isso o chinês chama de apego, né? O apego e o desejo. Então, se eu desejo essa caneta, não é? Sem que eu vá percebendo, daqui a pouco eu tenho um apego a essa caneta. E aí, se você começa a olhar muito para a caneta, eu falo: o que você está olhando? Essa caneta é minha. Né? Então, esses são os venenos da mente. Desejo que cria apego. Então, quando você senta na calma, em Shin Sai Fa, você vai purificando esse processo através desse autocultivo, buscando o seu Ziren, a sua natureza. Então, cada vez que cada um de nós se afasta dessa natureza, se torna patológico. É disso que a medicina tradicional chinesa trata nessa metodologia da meditação. Te ajudar a buscar o seu Ziren, a sua natureza. E aí é muito simples.
sentar e respirar, sem estímulos dos 5 órgãos dos sentidos, porque eles nos distraem a percepção. Não é assim? Quando você sente um cheiro de um churrasco, te dá salivação, fome, é a mesma coisa, né? Se eu escuto uma música, ela traz uma memória. Então, esse método é configurado para que a gente diminua, né, esses estímulos dos sentidos, para que se encontre a sua própria natureza. Um lugar arejado, onde você pode utilizar uma pequena almofada que vai te dar uma inclinação melhor e cuidar dessa postura que chama Pamso. Pamso é quando a sua coluna está reta, facilitando os estímulos através da rede nervosa que sai da coluna, permitindo que você comece a adquirir a tranquilidade. Então, simples, uma almofada, um lugar sereno, bem ventilado, e desfrute. O tempo, na verdade, se a gente trouxer a neurociência para cá, ela vai falar que os hemisférios direito e esquerdo têm comportamentos diferentes, né? Um mais da lógica e o outro mais analógico. Então, depois de 20 minutos nessa postura calma, os hemisférios começam a se equilibrar no fluxo sanguíneo. Isso nos dá um discernimento, né, das coisas. Vocês já ouviram falar na palavra karma, não já? Karma é ação e reação. Então imagina que se você não tiver discernimento, as suas escolhas vão ser sempre confusas, né? Rundum ou Runlum. Lum em chinês é o que dá origem da palavra loucura, né? Por isso que vem lunático. Fulano é lunático. E deixa eu avisar para vocês, quando você começa a entrar nesse processo mais profundo, você tem que ter um bom ground, um bom aterramento. Senão você fica um ser mágico, né? Achando que tudo é blim, blom, estou. Então, os gestos que são chamados de mudras já te indicam isso, né? Quando você faz esse gesto, esse círculo que cria aqui é um círculo de proteção, né? Nesse local mais baixo, perto do seu umbigo, onde representa que a diminuição dos estímulos dos sentidos rebaixam a nossa consciência e você, os gregos chamam de néquia, a descida ao inconsciente. Isso é um pouco perigoso no sentido que se a pessoa não tem um ego que tenha esse discernimento, ela pode pirar, como a gente fala, né? Entrar num surto auditivo, visual, né? Então esse círculo já é um anel de proteção. Esse dedo, quando entra aqui, ele está representando exatamente, né, o fluxo entre a consciência e o inconsciente. Então eu faço isso e faço isso. Vejam que aqui formou o símbolo do Yin e do Yang, né? Que é esse aqui, o lado escuro e o lado claro, a consciência e o inconsciente. Então, essa mão vai próximo do umbigo, né? Já nesse sentido de proteção. Na clínica, nos atendimentos, quando o paciente está deitado e você se aproxima, veja que sempre existe um campo interferente entre o terapeuta e o paciente, né? Então, o sistema nervoso do paciente interfere no meu. Isso a gente chama de miasma, né? Que são as doenças. Então, veja que a gente está com o umbigo bem próximo à maca do paciente. Então, ali é uma entrada desse miasma, né? Por isso também a proteção do próprio jaleco, porque essas energias mais desequilibradas
Se você não tiver preparado para se proteger disso, existe esse campo interferente do sistema nervoso do paciente com o do terapeuta, né? Então, a minha função enquanto médico tradicional chinês é te ajudar a trazer um equilíbrio dessas energias para que a sua vida possa sair de um ponto A a um ponto B. É isso que o chinês chama de Qi, flow, sem obstrução, né? Então, existe sempre essa troca. Por isso, o arquétipo do médico ferido é tão importante, porque eu tenho que sentir, né, essa dor que o paciente está trazendo, seja ela emocional ou física, e me descontaminar disso, despertando nele a sua autocura, que é o que está a serviço da meditação. A meditação te proporciona esse Ziran, esse conhecimento de si mesmo. Através dele é que ele te conduz ao processo de cura.